Você está ouvindo a um programa oficial da campanha #O Podcast é Delas 2022, uma campanha criada para promover mulheres no podcast do Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios. Hoje é dia 8 de março e, por isso, o Dia Internacional das Mulheres. O dia em si é um dia de reflexões e ações sobre igualdade entre os gêneros. É um dia onde existe um pacto mundial de ações pontuais para valorizar o nosso espaço, o espaço de mulheres em todas as sociedades. Não vou entrar aqui nas polêmicas do dia, mas proponho uma reflexão. Como você, podcaster, recebe mulheres em seu podcast? Vamos pensar nisso junto? Se você tem dificuldade de dar o primeiro passo ou nunca pensou sobre algumas questões que são muito importantes pra gente, vem comigo nesse episódio. Você está ouvindo Estúdio 31. O podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Olá, eu sou Domênica Mendes e dou as boas-vindas a você nesse episódio do Estúdio 31. Existe um motivo pelo qual eu faço podcast e eu criei a hashtag Podcast é Delas e também o Estúdio 31. E isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu não sei o quanto você conhece da minha trajetória e da minha carreira com podcast. Eu não sei se você me acompanha nas redes sociais ou se você está chegando nisso agora, em 2022 ou aí no futuro. É isso, eu não sei. Mas eu vou contar para você como é que tudo começou. Quando eu comecei a fazer podcast era uma mídia já bastante consolidada no mercado independente, principalmente aqui no Brasil. E era muito comum que as pessoas se reunissem em grupos de amigos para falar sobre o que essas pessoas quisessem, principalmente cultura pop, nerd e geek. Ou seja, comentando seus filmes, livros, séries, jogos, enfim, tudo aquilo que queriam comentar sobre a vida e tudo mais. Quando eu comecei a fazer podcast, eu comecei a fazer parte de uma mesa mista, ou seja, uma mesa formada por pessoas de gêneros diferentes. Existiam homens e mulheres. E após um tempo de eu gravando e adorando e me apaixonando pelo podcast, um dia eu tive um entendimento extremamente profundo sobre o que é ser mulher e o que é ser uma mulher que faz podcast, a partir do momento que eu percebi, finalmente, que era através do podcast que eu estava sendo ouvida. Se você não se identifica como uma mulher, talvez você não consiga entender a profundidade e a seriedade do que eu tô falando, e talvez passe despercebido a emoção que eu sinto toda vez que eu relembro desse momento da minha vida, porque foi realmente pela primeira vez em toda a minha vida, tanto pessoal quanto profissional, que eu senti que as pessoas ouviam o que eu tinha a dizer, que elas prestavam atenção naquilo que eu estava dizendo e continuavam a conversa comigo. E foi por isso que a hashtag O Podcast é Delas foi criado. É por isso que o Estúdio 31 também foi criado, porque eu realmente acredito que é muito importante que nós todos, todas e todes aprendamos a lidar com mulheres e aprendamos a identificar onde essas questões que passam por minorias desse silenciamento seja sim mudado e que nós também, mulheres, nos sintamos confortáveis e seguras para poder falar, ser ouvida e continuar essa conversa. Bom, tendo dito isso, eu vim aqui para te dizer como receber mulheres em seu podcast.
Quando você vai convidar uma mulher para participar do seu podcast, seja como uma membra da equipe ou como uma convidada, a primeira coisa que você deve entender é quem é essa mulher e sobre o que ela quer falar. Isso é fundamental para você entender quais são as escolhas que você pode tomar com relação ao seu podcast. Conhecendo essas mulheres e entendendo sobre o que as toca ou sobre aquilo que elas querem falar, que você vai conseguir tomar escolhas conscientes a respeito do seu projeto, facilitando na organização, na gravação, na publicação e tudo mais. E quando você está falando de convidadas, isso também permanece. Quem é essa mulher que você está convidando? E sobre o que ela gosta de falar? Qual é o ponto de vista dela a respeito do tema? Faz sentido para sua linha editorial? Começa a pensar por aí. A segunda coisa que você deve considerar, seja com a sua equipe, ou seja, para receber mulheres como convidadas, é a respeito da hora de organizar a gravação. Principalmente quando a gente está falando sobre os horários de gravação em si, que é uma etapa que vai demandar um uso de tempo ali ativo. É aqui que entra uma parte de muito cuidado com a agenda e respeito do tempo das outras pessoas. E por que eu estou destacando aqui a questão de trabalhar com mulheres em seu podcast? Porque nós sabemos que mulheres têm demandas, às vezes, duplas. Então, você não sabe qual é a disponibilidade de tempo dessa mulher para participar do seu programa. Qual é o horário que ela pode gravar? Ela pode gravar em horário comercial, ela pode gravar à noite, ela tem um teto de horário, seja porque ela deve sim priorizar os seus horários e a sua rotina, a sua qualidade de vida, ou porque ela tem outras demandas que inclusive podem passar pela questão de serem cuidadoras ou de serem mães. E quando a gente pensa nessa questão de responsabilidade, de respeito ao horário das outras pessoas, é fundamental que você sempre seja bastante honesto ao conversar com essa mulher, explicando: olha, a nossa gravação dura em torno de meia hora ou 1 hora e respeite o seu horário, porque é a partir desse combinado que as pessoas vão organizar as suas agendas. Um terceiro ponto importante para você pensar é que se vocês tiverem uma gravação mista, ou seja, se tiverem homens juntos na gravação, perceba o espaço de fala que essa mulher está ocupando. Porque é muito comum que muitas vezes em gravações de podcast que tem homens e mulheres, nós mulheres fiquemos mais em silêncio do que os homens. Isso pode acontecer por diversos motivos. Pode acontecer por insegurança, pode acontecer por um desconforto e pode também acontecer porque os caras não estão deixando ela falar. Você participando dessa mesa, seja como host, ou seja, como produtor ou produtora, ou seja, como simplesmente uma pessoa que está ali, que é convidada do programa, tem total liberdade e responsabilidade de analisar aquilo junto com o pessoal. Então, incentive as mulheres a falar, chame elas para conversa, valorize a fala dessas mulheres, porque com essas atitudes simples, com certeza, elas vão perceber um ambiente seguro e vão se sentir mais à vontade para falar. Só que é importante, gente, a gente sabe quando a gente está ali só para ocupar um espaço de vitrine. Então, não faça isso. Realmente, valorize esse espaço de vozes de mulheres. Entenda também que mulheres não são iguais. Cada uma de nós tem as suas próprias particularidades e características. Nós viemos de lugares diferentes e estamos em lugares diferentes e momentos diferentes da vida. Quando você olha para essa pessoa que está gravando com você e entende tudo isso, você vai conseguir transformar um ambiente muito mais agradável para ela e vai conseguir com que ela se sinta confortável para poder trazer muito mais qualidade para o seu programa. Sempre convide mulheres para falar sobre todos os assuntos que vierem para sua cabeça e para sua pauta. É isso mesmo, não chame mulheres para falar apenas sobre assuntos, entre aspas, de mulher, os assuntos femininos, sabe?
Chame mulheres para falar de todas as coisas. Entenda que essa divisão de assuntos femininos é feita pelo mercado comercial para destacar determinados produtos que têm como público-alvo pessoas que se identificam como mulheres. Mas nós falamos sobre tudo. Existem mulheres que são mães, existem mulheres que não são mães. E se uma mulher não é mãe, ela não deixou de ser mulher, embora a maternidade, sim, seja um assunto desse universo feminino. O mesmo funciona com pautas como beleza, bem-estar, lifestyle. Valorize mulheres que falam sobre tudo, tanto as que têm um conhecimento mais profundo ou acadêmico, quanto mulheres que não têm ou não tiveram acesso a uma educação formal. Lembre-se que nós não somos iguais e cada uma de nós tem a sua própria trajetória e por isso, por sermos tão únicas, nós temos muito para dizer. E quando eu falo aqui de não falar apenas de assuntos de mulher, entre aspas, vale ressaltar que mulheres negras falam de mais coisas que não são apenas a sua vivência como mulheres negras, que mulheres que têm filhos, que falam de mais coisas que vão além da sua maternidade ou da relação parental, que mulheres trans e travestis falam de muito mais coisas que vão além dessa questão, com as suas vivências, medos e traumas. Então, para você ativamente apoiar e valorizar mulheres, é muito mais simples do que você pensa. É você se atentar à mulher e as características e necessidades que ela tem e valorizar o seu espaço de fala, abrindo oportunidades para que elas ocupem esses espaços que, como eu sempre disse, já são nossos. E para você transformar a podosfera em um lugar melhor, mais acessível, democrático e mais seguro e agradável para nós mulheres, eu te convido a esse mês de março a participar com o seu programa da campanha #O Podcast é Delas 2022. Se você não conhece a campanha, eu vou te explicar brevemente o que ela é. Nesse mês, nós te convidamos a trazer ao menos uma mulher em seu podcast para falar sobre o assunto que estiver aí no seu cronograma de gravação. O seu desafio é tornar esse ambiente de gravação um ambiente seguro e agradável para que essa mulher possa falar sobre o que ela quiser sem ter medo de ser interrompida ou de ter a sua fala desvalorizada. Para participar, você deve acessar o site opodcastadelas.com.br/campanha 2022, preencher o formulário de inscrição com os dados do seu programa de podcast. Quando lançar o seu episódio durante o mês de março de 2022, não se esqueça de dizer que o seu programa é um participante oficial da campanha #O Podcast é Delas 2022. Coloque também a hashtag em seu título de episódio ou no post de seu programa. Lembre-se de colocar também a logo da campanha desse ano na capa do seu episódio. Depois de publicado, acesse novamente o site, vá ao formulário de envio de episódio e envie para a gente o link que você quer que nós divulguemos para que todas as pessoas que acompanham o projeto O Podcast é Delas conheçam o seu episódio. Ah, importante! Dá uma olhadinha lá no regulamento, porque esse ano a campanha também oferece alguns prêmios aos participantes. Se você já se identifica com uma mulher e já faz podcast, é mais fácil ainda participar da campanha. Basta que você inscreva o seu programa. Se você se sentir confortável em chamar outra mulher para participar do seu episódio com você, ótimo. Se não der, tudo bem também. Você sendo uma mulher, o seu podcast já está dentro do regulamento. Se você quiser encontrar mulheres para gravar com você para a campanha de 2022 ou durante todo o ano, acesse também o site do projeto O Podcast é Delas, vá ao link Cadastro de Podcaster e encontre em nossa ferramenta perfil de mais de 100 mulheres que estão dispostas a gravar sobre vários temas.
Participar de iniciativas como a hashtag O Podcast é Delas é uma ação prática que transforma a podosfera em um ambiente muito melhor. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado. Bora chamar mais mulheres para fazer podcast. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Domênica Mendes, você me encontra no Twitter e no Instagram como Domênica_Mendes e o Estúdio 31 é o podcast oficial do projeto O Podcast é Delas. Semana que vem eu volto com um episódio sobre precificação de edição de podcast. Não se esqueça de separar o seu caderno e o seu lápis para ouvir todos os episódios do Estúdio 31. Acesse aí a plataforma onde você ouve esse conteúdo, dê 5 estrelinhas e também deixe um comentário que eu vou amar te responder. O projeto Podcast é Delas é um projeto independente que tem como slogan Por Mais Mulheres nos Podcasts. Contamos com você. Um beijo, boa semana e bora fazer podcast. O Estúdio 31 é o podcast oficial da hashtag O Podcast é Delas. Apresentação, produção e edição, Domênica Mendes. A voz e a montagem da vinheta foi feita por Cafeína. A design de logo é de Cecília Reis. Para ter acesso a todos os nossos podcasts, acesse opodcastadelas.com.br.